E aí, galerinha, tudo bom? Bom, tá aqui uma pequena revisão para a prova dessa quarta-feira, que vai tratar dos novos conflitos que caracterizam a nova ordem mundial. Esse é o conteúdo da prova. A gente tem esse conteúdo aí no capítulo Desafios do século XXI. Esse capítulo tem outros temas, mas só vai ser avaliado nessa prova o tema dos novos conflitos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho geral, dando algumas características do que são esses novos conflitos, como é que eles se diferem dos conflitos anteriores, que eram os da Guerra Fria. E depois vamos ver o exemplo de 3 desses conflitos, que são o da desintegração da União Soviética, o do Afeganistão e o da Palestina. Vamos lá então? Bem, vamos começar então definindo o seguinte: a diferença entre os antigos conflitos, né, ou o que a gente poderia chamar de conflitos. Opa, peraí um pouquinho, só um pouquinho. Então, entre o que a gente poderia chamar de conflitos da Guerra Fria e os conflitos da nova ordem mundial. Eles são diferentes. Vamos chamar isso daqui de novos conflitos. Apesar de que alguns desses novos conflitos começaram durante a Guerra Fria, mas eles já têm uma característica diferente. E qual que é a diferença básica que nós vamos encontrar aqui? Vou mais certo para ficar bonitinho. Bom, como a gente viu, a Guerra Fria foi uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Então, os conflitos da Guerra Fria, eles caracterizavam por uma causa fundamental, que era uma causa ideológica. Ou seja, a disputa entre capitalismo e socialismo. Muitas vezes tinha outras coisas envolvidas, tá? Mas acabava tendo, de uma forma ou de outra, essa disputa entre capitalismo e socialismo. Nesses novos conflitos aqui, por mais que alguns grupos ainda até possam guardar algo dessa disputa capitalismo-socialismo, o que predomina são causas étnico-religiosas. Étnico-religiosas. E o que seria isso, né? A etnia a gente pode definir como a cultura de um povo, a cultura que identifica um povo. Então, não é assim a cultura do tipo, eu tenho mais cultura, você tem mais cultura. Não, é a cultura que faz com que um povo seja diferente de outro. Por exemplo, o povo latino, o povo árabe, o povo nórdico, não é? E essa cultura, portanto, tem muito a ver com a língua, tem muito a ver com as tradições, com a forma de organizar a família, com a forma de se alimentar e coisas assim. E a religião, né, você sabe o que é. Então são as crenças de cada grupo. Tá? Basicamente essa que é a grande diferença. Então, enquanto os conflitos da Guerra Fria tinham causas ideológicas, os conflitos da nova ordem mundial têm causas étnico-religiosas, certo? Bem, então, dentro disso, a gente pode dizer o seguinte, que existem, tanto aqui na época da Guerra Fria, como aqui, nessa época dos novos conflitos, a gente pode dizer que existem conflitos que a gente pode chamar de guerras civis, e outros que também podem ser guerras civis, mas que vão ter uma característicazinha um pouco diferente, que são as guerras separatistas.
qual que é a diferença entre esses dois e qual que é a característica de cada um deles. Guerra civil é uma guerra interna a um país. Então é quando uma guerra não acontece entre um país e outro, mas dentro de um mesmo país, entre grupos do país. Normalmente, o objetivo dela é a tomada do poder por um dos grupos, né? Às vezes um grupo já está dominando, né, esse país e o outro grupo quer tomar o poder dele. Tá? Só que existem outros momentos em que uma guerra civil pode acabar gerando um conflito separatista, né? Em que o objetivo passa a ser outro. O objetivo passa a ser dividir o país em territórios diferentes, né? De acordo com o predomínio de uma etnia ou de uma religião em cada uma das áreas. E por falar nisso, para completar essa nossa introdução aqui, a gente tem que lembrar que um país, uma coisa que a gente já viu lá no começo do ano, é também o que a gente pode chamar de Estado-nação. Para que a gente possa ter um país ou um Estado-nação, que é a mesma coisa, a gente precisa ter 3 elementos, que são o Estado, que é o governo, tá? Basicamente, a nação e o território. Se não tiver esses 3 elementos aqui, não dá para ter um país ou um Estado-nação completo, certo? E o que mais interessa para a gente nesse momento é esse daqui, ó. A chamada nação. Tá? O que vem a ser a nação? A nação é um grupo de pessoas que tenha o que a gente chama de identidade nacional. Sim, aí a gente cai aqui no tema da identidade. Identidade nacional. Bom, nós vimos em sala de aula que identidade é o sentimento de pertencer a um grupo, né? Quando eu me identifico na escola, por exemplo, com o grupo, né, dos alunos que gostam de esportes, ou com o grupo dos alunos que gostam de videogame, ou com o grupo dos alunos que gostam de, sei lá, jogar xadrez, ou com o grupo dos alunos que gostam de estudar, ou posso também me identificar com mais de um desses grupos, mas enfim, quando eu me identifico com um grupo, por uma característica que é predominante nesse grupo, eu me sinto identificado, eu me sinto parte dele, né? Quero fazer parte dele, né? Eu me sinto bem dentro desse grupo aí. E a identidade nacional, portanto, é uma forma também de se sentir parte de um grupo. É uma forma de se sentir parte de um grupo, né? Nesse caso, se sentir parte de um grupo nacional. O que pode gerar essa identidade, né? Agora, com esse exemplo da escola, a gente viu que podem ser coisas como gosto por esporte, por jogo, né? Por estudar outras coisas mais. No caso da identidade nacional, algumas características que podem gerar essa identidade entre as pessoas são a língua, a cultura, a história, quando um povo tem uma mesma história comum, por exemplo, né? E, mais raramente, a religião. Tá? Não é tão simples, mas a religião às vezes também pode identificar um grupo como sendo de uma mesma nação, como formando uma identidade nacional, certo?
Bom, então tá bom. Eu acho que essa introdução aqui já é suficiente para a gente poder entender os conflitos que a gente estudou em sala de aula. Então vamos falar um pouquinho agora desses conflitos, beleza? Vamos lá. Começando pelo conflito da Iugoslávia, que a gente costuma chamar de desintegração da Iugoslávia, porque foi realmente um conflito que acabou levando esse país a se desintegrar. Ele não existe mais. Mas qual que é a historinha da Iugoslávia? Bom, se a gente olhar nesse mapinha aqui, ó, azul de um lado e vermelho do outro, a gente vai ver aqui uma divisão da Europa em dois grupos. Né? Os países que estão de azul aqui são os países que pertenciam à OTAN, que era a organização do Tratado do Atlântico Norte, e esses países que estão em vermelho aqui pertenciam ao Pacto de Varsóvia. Se vocês se lembram bem, essas duas organizações aqui eram da Guerra Fria. A OTAN ainda existe, mas o Pacto de Varsóvia não existe mais. E o que eram essas duas organizações então? A OTAN era um conjunto de países aliados dos Estados Unidos. Isso aqui foi minha cachorra, tá? Então, a OTAN era um grupo de países aliados dos Estados Unidos que se uniram, né, para poder evitar o avanço do socialismo na Europa Ocidental, que é essa região que está em azul. E o Pacto de Varsóvia era um grupo de países aliados da União Soviética que tinham como objetivo defender o socialismo e evitar o avanço do capitalismo em direção à Europa Oriental, que é essa parte aqui que está em vermelho. Legal. E a União Soviética, e a Iugoslávia nesse rolo aí? A Iugoslávia é esse país aqui que está em branco, ó, era, né? Esse paíszinho aqui. Repare que a Iugoslávia ela não está pintada nem de azul, nem de vermelho. Agora ela está circulada de vermelho porque eu acabei de circular, né? Mas isso aqui era a Iugoslávia. E por que a Iugoslávia está diferente aqui? Por que ela não estava nem de vermelho e nem de azul? Porque apesar de ela ser um país socialista, ela não era aliada da União Soviética. Tá? Ela não seguia o mesmo caminho do socialismo soviético. Por isso que ela está diferente aqui. Né? Mas ela era um país socialista. Bom, esse socialismo da Iugoslávia, por muito tempo, ele foi um dos socialismos mais bem-sucedidos aqui da Europa Oriental. É claro que era uma ditadura e isso não era bom, né? É claro que não gerou o mesmo desenvolvimento que gerou no lado capitalista, mas comparando com os outros socialismos aqui da Polônia, da União Soviética, da Romênia, da Bulgária, até que era um socialismo um pouco mais interessante. Né? O povo tinha um pouco mais de autonomia, um pouco mais de liberdade para falar e tudo mais. E graças a esse socialismo um pouco melhor que existia nessa região aqui, a Iugoslávia conseguiu se manter unida desde 1945, quando ela foi formada desse jeito que ela estava aqui, até 1990. Né? Então, durante a Guerra Fria, de 1945 até 1990, a Iugoslávia se manteve unida. Graças ao fato de que tinha uma economia e uma sociedade relativamente bem estruturadas. Então, manteve-se unida, beleza. Só que, a partir de 1990, começou a se aprofundar na Iugoslávia uma crise do socialismo. Como também estava acontecendo nos outros países aqui do leste europeu. Na verdade, a União Soviética e todos os outros países socialistas dessa região aqui estavam entrando em crise. E a Iugoslávia não era diferente nesse caso. Tá? Ela também estava entrando em crise, acabou entrando em crise também. E essa crise começou a gerar muitos problemas, como desemprego, falta de alimentos, falta de roupas, uma série de coisas. E nesse contexto de crise,
diferenças étnicas e religiosas que já existiam na Iugoslávia começaram a ser muito valorizadas. Então, um nacionalismo muito forte de cada uma das regiões começou a aparecer. Portanto, aquela identidade nacional iugoslava que existia até esse momento, que mantinha todo esse país aqui, ó, que está colorido, tudo que está colorido aqui, ó, o sentimento de uma nacionalidade iugoslava começou a desaparecer e começou a surgir a nacionalidade eslovênia, croata, aí aqui na Bósnia Herzegovina, que vocês estão vendo, essa parte em verde aqui era área de moradia de muçulmanos, né, que é uma religião islâmica. A parte amarelinha aqui é uma área de moradia de sérvios, que também estão aqui, ó, na Sérvia, como vocês podem ver. Esses sérvios têm uma outra religião, que é o cristianismo ortodoxo. E essa parte roxinha aqui, uma área de moradia de croatas, que por sua vez eram católicos. Então, dentro da Bósnia, a gente tinha a situação mais complicada, porque dentro de um pedaço da Iugoslávia, que era esse daqui, a gente tinha 3 religiões e 3 culturas diferentes, tá? Croatas, sérvios e muçulmanos, né? E depois aqui essa parte amarela toda era a Sérvia, que tem uma característica cultural mais próxima da Rússia, né? Depois aqui Montenegro, Macedônia e Kosovo, tá? Então essas diferenças aqui já existiam dentro da Iugoslávia, mas enquanto a economia estava bem, eles conseguiram se manter unidos. Com a crise do socialismo, houve um reforço, houve assim um ressurgimento, digamos assim, de identidades regionais, que acabaram virando novas identidades nacionais. Então começou a haver um conflito, né, separatista, aqui, um sentimento de separatismo. Isso aqui, reparem, é bem característico da nova ordem mundial, né, dos novos conflitos. Porque no passado, a Iugoslávia inclusive se manteve unida porque era um país socialista lutando contra o capitalismo. Agora, nesse momento, não tem mais essa história. Nesse momento, esse país todo aqui, que até então estava unido, começa a entrar numa guerra civil, que nesse caso também foi uma guerra separatista, não foi só uma guerra para tomar o poder, mas sim uma guerra para dividir o país em novos países, né? Primeiro a Eslovênia e a Croácia pediram independência, isso gerou uma guerra da Eslovênia e da Croácia com a Sérvia, depois a Bósnia também pediu independência, e aí passou a haver uma guerra dentro da própria Bósnia, né, entre bósnios croatas, bósnios sérvios, bósnios muçulmanos, enfim, uma grande confusão em que cada um dos grupos queria se separar para formar um novo país. Depois de muitos anos de guerra, né, essa guerra começou em 1991 e só foi realmente finalizada por volta de 2005, 2007 mais ou menos. Então, depois de vários anos de guerra, o país Iugoslávia passou a dar origem a 7 novos países. Que são Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. Tá? Essa foi então a desintegração da Iugoslávia. Nosso próximo conflito é a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão, ela tem 2 fases. A primeira fase, ela tem tudo a ver com o contexto da Guerra Fria. Então ela não estaria ainda claramente dentro do que a gente está chamando de novos conflitos. Mas a segunda fase, aí sim, tem tudo a ver com a nova ordem mundial e, portanto, já pode ser classificado como um novo conflito. Vamos ver uma fase de cada vez.
primeira fase, ela tem que ser entendida a partir da observação desse mapa aqui, ó. Repare que em toda essa área que eu estou pintando aqui de vermelho, nós tínhamos uma fronteira entre o Afeganistão e a antiga União Soviética, tá? Todos esses países que terminam com um tão aqui, ó, fora o Afeganistão e o Paquistão, esses países aqui, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão e Tadiquistão, todos eles eram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso significa, então, que o vizinho, Afeganistão, tinha uma grande influência da União Soviética sobre a sua política. Tanto é que em 1979 o Afeganistão se tornou um país socialista. Só que o socialismo se coloca contra o radicalismo religioso que já existia no Afeganistão. O Afeganistão é um país muçulmano com grupos mais radicais, com grupos mais tradicionais, né, que valorizam muito a religião. E quando o Afeganistão então se tornou socialista, isso desagradou esses grupos radicais. E isso acabou gerando essa primeira guerra. Foi uma guerra que durou entre 1979 e 1989. Aí você fala assim, professor, mas você acabou de falar que então foi uma guerra que acabou tendo uma questão religiosa envolvida. Sim, apesar de ter uma questão religiosa envolvida, ainda era uma guerra da Guerra Fria pelo seguinte, porque nós tínhamos nessa guerra aqui o governo afegão, quer dizer, o governo do Afeganistão, né, que é o governo afegão, que era socialista. Ele se declarava como um governo socialista e que tinha apoio da União Soviética por causa disso. Ao mesmo tempo, do outro lado, tinha um grupo religioso radical que surgiu aqui nesse momento, que é o chamado Talibã, que por lutar contra o socialismo acabou tendo apoio dos Estados Unidos. Só que esse apoio dos Estados Unidos era um apoio mais escondido, não era um apoio tão claro assim, porque na época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos apoiava alguém que estava lutando contra a União Soviética, ou quando a União Soviética apoiava alguém que estava lutando contra os Estados Unidos, eles nunca apoiavam muito claramente, exatamente porque era o período da Guerra Fria, né? Então era um apoio mais por baixo dos panos, com fornecimento de armas, de treinamentos e coisas assim. Mas, nesse momento aqui, os Estados Unidos apoiaram o Talibã, tá? E depois dessa guerra entre esses dois lados, o Talibã acabou vencendo essa guerra, tá? Ele derrotou então essa galera aqui, até porque a União Soviética já estava em crise também, né? Então acabou a União Soviética, em 1989 ela estava praticamente já acabada, e o governo socialista do Afeganistão também não aguentou essa crise do socialismo e acabou junto com a União Soviética. E aí quem passou a governar o país foi o Talibã, que fez um governo muçulmano radical aqui, né, com leis muito duras, como a obrigatoriedade do uso da burca por todas as mulheres e coisas do tipo, né? Uma lista de diversas leis islâmicas muito rigorosas, né? Bom, esse grupo, apesar de ter sido apoiado pelos Estados Unidos, na verdade não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Os americanos só apoiaram o Talibã nesse momento porque era um contexto ainda da Guerra Fria, em que fazia sentido para os Estados Unidos apoiarem um grupo desse só pelo fato de eles estarem lutando contra o socialismo. Só que esse mesmo grupo aqui acabou se voltando contra os Estados Unidos, já num novo contexto, que é o contexto da nova ordem mundial, né? Como é que foi essa troca de lado aqui do Talibã, né? Aliás, não vou nem dizer troca de lado, é que na verdade o contexto mesmo mudou. Nesse novo contexto, o Talibã, a partir de 2001, já governando o Afeganistão, dava apoio para o Osama Bin Laden, que foi aquele cara que fez os ataques do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. O Bin Laden era
líder, nesse momento aqui, da Al-Qaeda. Então a gente pode colocar aqui Talibã, mais Al-Qaeda, que era essa organização terrorista liderada pelo Osama Bin Laden. Como o Osama Bin Laden morava dentro do Afeganistão e o governo talibã não concordou em em entregar o Osama Bin Laden para os Estados Unidos, depois dos atentados de 11 de setembro, os americanos acabaram invadindo o Afeganistão. Tá? Então, essa segunda fase da guerra, de 2001 em diante, foi marcada pelo conflito entre o Talibã e os Estados Unidos. Desculpem. Acabou que os americanos só pegaram o Osama Bin Laden em 2011, depois de 10 anos ocupando militarmente o Afeganistão. No entanto, até hoje os americanos se mantêm lá no país, porque o Talibã ainda não foi totalmente derrotado. Então aqui a gente teve a morte do Osama, a morte do Bin Laden, mas até hoje os americanos continuam ocupando o Afeganistão, apesar de ter diminuído, reduzido para mais ou menos 5% ou 7% do total de soldados que tinha no começo da guerra. Mesmo assim eles ainda continuam lá, certo? E para finalizar, nosso último conflito aqui, a Guerra da Palestina. Vamos ver, essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas também ela é bem famosinha, né? Então vamos ver, a Palestina é essa regiãozinha aqui que eu vou destacar em vermelho no mapa. O que a gente tem aqui nessa regiãozinha pequena do Oriente Médio? Essa área, até 1946, era uma espécie de uma colônia, um protetorado, mas era um tipo de uma colônia da Inglaterra. Tá? Então, até 1946, essa região aqui pertencia ao Reino Unido. Melhor dizendo, Reino Unido. Só que, já no período anterior, a 46, começou a haver uma grande imigração de judeus vindos lá da Europa para essa região. Então os judeus estavam vindo de diferentes partes da Europa para cá. Por que os judeus estavam vindo para cá? Porque eles estavam sendo perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, né, por causa do nazismo. Então, o nazismo, na verdade, começou antes da Segunda Guerra. Então, o nazismo, que nós também já estudamos, acabou fazendo com que os judeus fossem para a Palestina para tentar criar ali um país, um novo país. Tá? Então os judeus queriam para lá para criar, com o objetivo de criar um novo país para eles, porque isso, segundo o que eles acreditavam, ia acabar com o problema de perseguição que eles vinham sofrendo já há muito tempo. Eu estou destacando aqui o período do nazismo, mas nós vimos que a perseguição aos judeus ela ocorria já desde a Idade Média, né? Exatamente pelo fato deles não serem cristãos. Eles foram muito discriminados e perseguidos em países cristãos da Europa durante toda a Idade Média e Idade Moderna. Só que nesse momento, como essa perseguição foi muito mais forte por causa do nazismo, então muitos judeus emigraram, saíram da Europa em direção à Palestina. Né? E por que eles foram para a Palestina? Porque a Palestina, segundo a crença dos judeus, é a terra prometida deles, é nisso que eles acreditam, né? Que Deus teria dado a eles essa terra para eles viverem lá. Quando teria acontecido isso? Na época
já há milhares de anos atrás, quando eles tinham deixado o Egito, aqui está essa região aqui, a região do Egito, eles teriam deixado o Egito, passado pelo Mar Vermelho, né, que está aqui, e chegado até a Palestina. Isso aí por volta de 3.000, 3.500 antes de Cristo. E eles tinham ficado aqui, né, nessa região da Palestina, até por volta do ano 70 depois de Cristo. Então, mais ou menos de 3.500 antes de Cristo até 70 depois de Cristo, né, os judeus ficaram na Palestina. Só que nessa época aqui, 70 depois de Cristo, eles foram expulsos pelo Império Romano, né? Eles foram expulsos da Palestina. E acabaram se espalhando pela Europa e pelo norte da África e também aqui pela Rússia, que estão tudo para cá. A Europa está mais ou menos aqui assim, a Rússia mais ou menos por aqui e o norte da África está para cá, certo? Então eles acabaram se espalhando pela Europa, norte da África e Rússia, né? E vivendo em países cristãos e sendo discriminados por causa disso, né? Nesse momento aqui, eles veem uma oportunidade, uma necessidade de voltarem para a Terra Prometida para tentar criar ali um novo país para eles. Esse novo país passaria a se chamar Israel. Certo? O problema é que essa terra prometida dos palestinos não estava vazia quando eles chegaram aqui de novo, né? Quem que estava vivendo aí? Os árabes, que a gente vai chamar nesse caso aqui de palestinos. Qual a diferença entre árabes e palestinos? É porque árabe, a gente tem diversos países aqui, por exemplo, a Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Catar, Emirados Árabes, tá vendo? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Iraque, Jordânia, Síria, Líbano. Em todos esses países a gente tem árabes vivendo. Só que os árabes que estão na Palestina, tá, foram aqueles que acabaram ficando aqui, né, depois que os outros países foram criados. Esses árabes deveriam criar um país chamado Palestina, né? Só que como esse país ele acabou sendo ocupado pelos judeus até 1946, acabou se criando um conflito, né, entre os judeus que chegaram, que queriam criar Israel, tá, e os árabes que já estavam ali e que acabaram ficando, digamos assim, então, sem um país para eles. Tá? Para a gente entender melhor, olha o que aconteceu nesse período aqui. Em 1946, o que está branquinho aqui, ó, essas áreas branquinhas, eram as áreas ocupadas pelos judeus. Então também tem o seguinte: os judeus, mesmo tendo vindo de monte da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, por causa do nazismo, ainda ocupavam uma área pequena da região conhecida como Palestina. Tá? Então só essa áreazinha aqui realmente era ocupada pelos judeus. A gente pode ver aqui, né, essa área que agora eu estou pintando aqui de vermelho. Certo? Bem, diante do conflito que começou a acontecer aqui entre os judeus que ocupavam essas áreas, né, isso em 1946, e os árabes palestinos que estavam no resto da Palestina, a ONU, Organização das Nações Unidas, acabou fazendo uma partilha, uma divisão da Palestina, que foi essa daqui. Essa parte verde deveria ficar, segundo a ONU, para os árabes, enquanto essa parte branca deveria ficar para os judeus. Aí você pode perguntar assim: nossa, professor, mas espera aí, tinha pouco judeu aqui em 46, como é que a ONU deu toda essa área para os judeus em 1947 e deixou para os árabes
só esse pedacinho verde aqui. Ah, e tem mais um outro pedacinho aqui, ó, que é interessante a gente destacar. Reparem que aqui tem uma areazinha verde mais clara, que é Jerusalém, que, segundo a ONU, deveria ficar como uma área internacional por ser uma área sagrada dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Então deveria permanecer como uma área sagrada e não se tornar de um ou de outro lado. Tá? Uma área sagrada e internacional. Bem, mas voltando à pergunta. Então você poderia falar assim, professor, mas por que os árabes ficaram com tão pouca terra e os judeus com tanta terra, apesar de os judeus serem minoria nesse momento aqui? É porque os judeus tinham acabado de sofrer com a perseguição dos nazistas. Então, a opinião pública internacional, né, todo mundo que olhava para a situação dos judeus, via os judeus como grandes vítimas que tinham, nesse momento, que serem beneficiados de alguma maneira, tinham que ser cuidados de alguma maneira. Né? E em grande parte isso era verdade mesmo, eles tinham realmente sofrido muito com a perseguição durante séculos na Europa e durante as últimas 2 décadas, a perseguição mais forte ainda por causa do nazismo. Né? Mas os árabes, nesse momento aqui, sem dúvida, também foram fortemente prejudicados, porque perderam grande parte das suas terras. E por isso os árabes não gostaram da proposta, se revoltaram e fizeram uma guerra contra os judeus. Mas como os judeus tinham muita organização e apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles acabaram tomando novas áreas. Né? Além do que a ONU já tinha dado, eles acabaram tomando mais áreas ainda. E o mapa da Palestina ficou do jeito que a gente vê nesse terceiro ponto aqui. Ó. Só 2 pequenas partes ficaram para os árabes, que é essa partezinha verde aqui, que a gente chama de faixa de Gaza. Aqui que é a famosa... Tá? Aqui que é a famosa faixa de Gaza. E essa outra região aqui, que a gente chama de Cisjordânia. Não confundam com Jordânia, que é o país vizinho aqui, tá? A Jordânia está aqui nessa área cinza. Isso aqui é a Cisjordânia. Isso aqui passou a ser reconhecido como as terras dos palestinos. Então, a Palestina, não mais como uma região, né? Mas como país dos árabes, nessa área, segundo a ONU, ela é a faixa de Gaza, mais a Cisjordânia. Certo? No entanto, por causa das frequentes guerras que tem aqui na região, Israel acabou tomando também grandes áreas, tanto da Cisjordânia, da faixa de Gaza, como vocês podem ver aqui, ó, essas áreas que estão aqui em branco, agora eu estou pintando aqui de azul, tá? Então são áreas aqui em torno da faixa de Gaza que Israel acabou tomando, né? E também tudo que está aqui em volta desses pontinhos verdes. Né? Na verdade, só essas áreas verdes que a gente vê nesse mapa é que estão realmente sob o controle dos palestinos, né? Dos árabes, né? Que são os palestinos. O resto, atualmente, está tudo sob o controle de Israel, apesar de a ONU dizer que tudo isso aqui, que é a Cisjordânia, deveria ficar para os árabes, tá? Mais ou menos isso que eu estou desenhando. Né? Então, segundo a ONU, toda essa área deveria ficar para os árabes, para os palestinos, mas Israel não quer devolver essa área. Ele insiste em mantê-la sob controle com a justificativa de uma questão de segurança. Tá? Nesse mapa, a gente vê a Cisjordânia e como ela é atualmente, que é uma área totalmente fragmentada.
Cisjordânia. É uma área toda dividida. Só as áreas verdes que a gente vê aqui, ó, que eu vou circular alguns pontos para vocês observarem, só essas áreas verdes mais escuras é que realmente são áreas controladas pelos árabes palestinos. Esses verdinhos aqui que a gente vê espalhados, né? E toda a área em volta, essa área amarela, né, que você vê que não só está aqui em volta, mas também está entre, né, as áreas verdes. Então, por exemplo, entre essa área verde aqui e essa área verde aqui, a gente tem no meio uma área amarela. Né? Estão vendo? Então, isso significa que os territórios da Cisjordânia, os territórios palestinos na Cisjordânia, estão completamente isolados uns dos outros. A Jordânia hoje é totalmente fragmentada. E isso dificulta, é claro, a formação de um país, né? Apesar da posição oficial da ONU ser a de que os palestinos deveriam formar o seu próprio país, com a Cisjordânia e com a faixa de Gaza, como a Cisjordânia está totalmente fragmentada, então realmente fica complicado formar um país. Por quê? Porque nós vimos que para se ter um país, a gente precisa de... Para que tem que ter um país mesmo? Para ter um país precisa de quê mesmo? Para ter um país, nós precisamos de um Estado. Isso aqui os palestinos até têm. É a chamada AP, que é a Autoridade Palestina, que hoje já é reconhecida como um governo, como um país, né, como um Estado, desculpa, por muitos países do mundo. O Brasil mesmo é um país que reconhece a Autoridade Palestina como um governo, legítimo. Tem que ter um país, tem que ter uma nação. Isso eles têm, porque são os palestinos, né, que formam essa nação. Os palestinos são árabes que não têm outro lugar para viver, a não ser essa região da Palestina aqui. E precisa também de um território. O problema é que o território dos palestinos hoje se encontra totalmente fragmentado. E aí realmente fica difícil de constituir um país como deveria ser. Pessoal, é isso então que nós vimos nessas últimas semanas em sala de aula, e é isso que vocês têm que saber para serem avaliados nessa nossa próxima prova. Espero que essa avaliação, espero que essa revisão aqui tenha ajudado bastante e que vocês tenham uma ótima prova. Beleza? Abraço para vocês, até mais.